Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu tô aqui para mais uma dica. Acabei de assistir um filme agora, 1922. É baseado no livro de Stephen King. São as situações que acontecem em 1922. Que é o seguinte: os atores para falar nisso é o Thomas Janes e o Bob Fraser. O Thomas Janes, para quem não se lembra agora de imediato, ele foi o justiceiro do filme com John Travolta. Então ele fez o papel do justiceiro da Marvel, junto, e o vilão era John Travolta. E esse filme é demais. A parte da direção, de como a posição da câmera ela é colocada, em si a ideia, porque o filme ele se passa em 1922, o cara é dono, é um fazendeiro com 30 hectares de terra, o Thomas Janes, e aí a esposa dele herda do pai mais 40 hectares, só que a esposa dele detesta a morar no campo. Ela quer morar na cidade. E ela diz que vai vender a parte dela e que vai embora. E aí ele começa dizendo no filme que as duas coisas mais importantes na vida de um homem, na vida dele, é justamente a seguinte: é a terra e o filho. E eles têm um filho. E as outras coisas não teria aquele valor afetivo, aquela coisa dele estar ligado naquilo, né? Então ele planeja, junto com o filho, matar a mãe e a mulher, no caso, né, a esposa dele, que é a mãe do menino. E tem uma parte que ele se para assim, que ele diz assim que o homem dentro de si tem dois homens, no caso. Um metódico, racional e calculista, e o outro que é a pessoa mesma. Então ele vai trabalhando isso daí, que é uma coisa de Stephen King. Stephen King ele sempre trabalha muito a questão do psicológico. Como a gente já havia falado antes sobre It, no livro, quando a gente lê sobre It, a gente vê que existe um mal realmente, que a gente já comentou isso em outro vídeo, mas também as pessoas, na verdade, elas são mais. Elas se deixam dominar pelo mal, né? E com esse filme, 1922, eles matam ele mata a mulher, ajudado, né? O filho ajuda, que eu não vou contar toda a história para vocês não ficar sem graça. E aí, depois que ele mata, ele tem uma colheita muito boa, mas aí as coisas começam a desandar. Até o momento que ele pega o corpo da mulher e aí ele vai jogar e tem um poço, e ele vai e pega o corpo da mulher junto com o filho, mas o filho não consegue carregar a mãe, o peso da consciência já começa aí, e ele joga a mulher dentro do poço. No outro dia, quando ele vai lá ver, ele vê a mulher sendo toda comida de ratos, e um rato saindo da boca dela, e ela já sem olho, e aquilo nele, ele ficou assim assustado, olhando, e deu um temor nele, e ele, como é que eu digo, fechou o poço. E aí as pessoas começaram a procurar por ela, e ele disse que ela tinha fugido, né, que ela tinha ido embora. E o próprio cara que queria comprar as terras dela acha estranho, manda o xerife, mas antes disso ele pega uma vaca, derruba a vaca dentro do poço, dá um tiro na vaca porque ela não morre na queda, e aí ele vai jogando areia dentro do fosso. Mas em um determinado momento os ratos eles começam a sair por outros lugares da casa. O menino que ele ama tanto
tem uma namorada e essa namorada fica grávida, eles têm que fugir, o menino termina virando um assaltante de banco. E aí o menino termina virando assaltante de banco, sendo perseguido pela polícia, e ele volta ao pensamento inicial, porque na verdade o filme ele já começa pelo final, entendeu? Ele no hotel, ele escrevendo toda a história e confessando o crime, porque ninguém havia desconfiado que ele é que era o assassino. E aí, pessoal, o máximo assim do filme são justamente as questões das analogias ou do espelho. Por exemplo, a questão da neurose que ele fica. A gente sabe que a questão da neurose é quando eu tenho uma situação real, de um impacto real, como ele teve ao ver a mulher ali que ele matou sendo comida por ratos, e ele transformar aquilo na realidade dele. E ele passa a não saber mais o que é real e o que não é real. E aí, ele às vezes ele começa a ver de fato o rato, e às vezes é tudo imaginação. O pensamento dele, a forma como ele agia, porque, por exemplo, na simbologia do filme, nessa parte onde ele vai jogando, enterrando a vaca, que na verdade estava em cima da mulher, ele estava ali tentando enterrar a consciência dele do que ele tinha feito de errado. Mas, por algum lado, os ratos saíam. Então, e ele chega a dizer no filme assim, que por mais que ele mantesse a mente ocupada, por mais que ele trabalhasse, os ratos achavam ele. E a gente sabe que muitas vezes essa analogia com o rato, ela traz uma das coisas entre várias, a questão do egoísmo e da avareza. E foi justamente aquilo que o levou, porque no final do filme ele chega a dizer assim, eu tinha uma outra alternativa, eu tinha como fazer tudo diferente, não fiz. Ele matou, escondeu o corpo, e os ratos perseguiam, até no hotel mesmo, ele viu os ratos saindo pela parede, os ratos em cima da cama, porque não adiantava, o que ele fizesse, a consciência dele, do que ele tinha feito de errado, estava acompanhando ele. E essa ideia, e como o diretor, ele traz, e da forma como ele traz, realmente gera um terror psicológico muito grande. Tem hora que ele vê a mulher, mas na verdade não é a mulher, é a consciência dele. Ele está preso como se fosse uma neurose obsessiva naquilo que ele estava, no choque que ele teve, porque na hora que ele vê a mulher morta, não é a outra personalidade calculista, não é aquela pessoa, não é o assassino frio, mas sim era o marido que perdera a mulher. E aí ele se lembra que foi ele mesmo que matou, e ajudado pelo filho, e aí vai desencadeando uma série de situações, mas até o final, quando ele realmente reconhece que haveria outra coisa, e que para onde ele fosse, para que lado ele fosse, e para qual destino ele pegasse, os ratos estariam ali, que é justamente a questão também ligada ao que ele fez, ao arrependimento, e dele saber que poderia ter feito diferente, e que ele confessa isso no filme, que esse ano de 1922, para ele poderia ter feito tudo diferente e não fez, e que sempre há uma um segundo modo de se fazer diferente, uma segunda maneira, ou sempre há uma segunda alternativa. Isso é que o filme ele deixa muito claro, para a gente não sair naquele ímpeto, para a gente não fazer as coisas sem pensar. Sempre há uma outra maneira de se fazer a mesma coisa. Talvez se ele tivesse vendido tudo como a esposa queria e tivesse ido para a cidade de
Ohawa, acho que é esse o nome, Ohama, ali eles tivessem vivido felizes, teriam aberto a loja de roupa e eles teriam sido felizes. Mas como ele ficou preso ao egoísmo dele, de que o homem só tem a terra e o filho, e a avareza, aquilo terminou levando ele para um caminho e um final triste. Esse filme ele está na Netflix, vale a pena, é lançamento. Thomas Jane está trabalhando demais. Ele realmente incorporou aquela questão do personagem, tanto o calculista quanto depois que ele fica neurótico, misturando a realidade com a ficção da cabeça dele. Então às vezes realmente ele via rato dentro da casa, porque os ratos tinham que sair do fosso. E é justamente essa frase no final, onde ele diz que todos são pegos. Porque o que ele está querendo dizer, Stephen King está querendo dizer o seguinte, é que não tem como você esconder as coisas, porque os ratos, eles vão começar a cavar e procurar, né, local para sair. E a consciência do homem, por mais que a gente tente amortecer isso e dizer que o que a gente fez foi o correto, se a gente justifica, se a gente começa a justificar o motivo do que a gente fez, aí já é um bom análise para a gente começar a pensar, eu acho que isso está errado. Porque se eu começo a justificar meu ato, é porque alguma coisa não está legal, alguma coisa não está bem. E é isso que o filme ele está querendo mostrar. Então não deixem de assistir. 1922 está na Netflix. Os atores estão excelentes, fotografia e principalmente essa mensagem do filme. Pessoal, uma boa noite. Antes, assina aí, se inscreve e assina, dá o clique. Domingo e segunda-feira, e Rafael, a gente vai estar com várias novidades. Nós vamos estar assistindo Thor, Ragnarok, e aí nós vamos estar fazendo o filme, mas eu não poderia deixar de contar para vocês que eu acabei de assistir esse filme. Esse filme mexeu demais assim pela... Stephen King sempre é muito inteligente nas colocações dele e nas abordagens. Então, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.